Como é que você entrou nesse ramo de cinefoto? Como é que foi essa história aí? Muito simples, né? Eu sou português. Cheguei aqui no Brasil em 1938. Ficamos 4 anos trabalhando em fazendas, né, na lavoura, viemos como imigrantes. E aí quando viemos para São Paulo, quando venceu esse contrato, a gente veio para São Paulo. Foi morar nas Perdizes. Nessa época eu já tinha 11 anos. Aí tive aqueles subempregos, naquela época era muito comum, né? Por exemplo, trabalhei no armazém, trabalhei numa oficina mecânica. Em 1948 entrei na casa Snard, que era uma grande magazine, o melhor magazine que havia em São Paulo na época. E lá tinha o departamento de cinefoto. Foi ali que eu comecei. E não conhecia nada, nunca tinha visto uma máquina fotográfica na minha vida, né? Mas eu me entusiasmei, gostei tanto do sistema de trabalho, do material, tudo, que me encantei e fiquei até agora nessa área. Bom, a Snard ficava onde, Adelino? Na rua 24 de maio, 7090 era o número. Era uma loja que já na época, quando entrei, já tinha 116 anos, mais ou menos, de vivência. E Adelino, você, como é que foi do Snard, o que era o Photoshop Snard? Não, antes era Snard, era um departamento dentro do Magazine Snard na época, né? Era uma firma à parte, que do proprietário, era um dos irmãos do dono do Snard, dos donos do Snard, que eram 2 sócios. E aquilo era uma firma autônoma lá dentro. Aí foi indo, em 1964 eles abriram a filial na Alameda Barros, aí em Santa Cecília, e fui transferido para lá. E aconteceu que a casa Snard foi indo, teve seus problemas financeiros, tá, e acabou sendo vendida para aquela firma Hermes Macedo, e nós fomos obrigados a mudar o nome da empresa, né? Deixou de ser Snard, então foi Photoshop Snard Cinefoto. Foi aí que passou a ser denominada assim. E até que ano você trabalhou lá, Adelino? Até agosto de 1982. E qual era a característica assim das pessoas que você atendia? É um público maravilhoso. Porque quem gosta de fotografia é gente de boa índole. Fotografia, cinema. Então era aquele público bem agradável, gostava de atendê-los, principalmente os médicos ali da Santa Casa, do Hospital Samaritano, Hospital das Clínicas, fora aquelas famílias tradicionais de Pacaembu, Perdizes, Pompeia, Sumaré, da Lapa, se bem que vinham de todos os lados. Graças a Deus o nome era muito bom, então vinha gente lá do Ipiranga, de todos os lados de São Paulo, Santo Amaro, né? Agora, você vendia os equipamentos, mas você também fazia os trabalhos. Como é que era isso? Bom, eu vendia o equipamento de cinefoto, né? Ensinava todo mundo a trabalhar com equipamento. E foi gostando, aí chegavam, Adelino, filma para mim isso aqui, filma para mim aquilo. Aí eu fui indo até me tornar um profissional da área. Eu comecei a fazer serviços profissionais. Trabalhava lá e fazia freelance, ou diretamente para alguns clientes, ou então para alguns fotógrafos conhecidos meus. E você tinha sempre trabalhos semanais, mensais, como é que é? Sempre. Tinha meses que fazia 15, 18 serviços. Fazia alguns durante a semana à noite, aí sábado e domingo fazia 3, 4 serviços, chegava a fazer 3, 4 serviços no fim de semana. Graças a Deus nunca tive problema nessa área. Depois que você saiu do Photoshop Snard, qual foi a sua outra profissão, ou sua outra empresa? Vim trabalhar aqui no Foto Azul, que era eu já prestava serviço de freelance para ele há muitos anos, né? Além disso, eram amigos particulares, que a gente se conhecia desde garotos, principalmente, né?
E trabalhei aqui 2 anos e meio, mais ou menos. Aí recebi o convite de uma loja na Rua São Bento, que é o Foto Cosmos, e fui para lá. Aí fiquei lá mais ou menos, foi em 1984, outubro, fiquei até maio de 1987, porque houve o Plano Cruzado, que prejudicou muito a parte comercial das lojas, e o dono resolveu vendê-la. E foi um grupo, as óticas Iguatemi, que a comprou, e eu não quis continuar lá com eles. Aí eu voltei para o Foto Azul, onde estou até hoje. E aquele trabalho, e aquela empresa que você trabalhava ali na Alameda Norte? Não, ali era uma filial daqui do Foto Azul, era encadernadora. Trabalhei lá 1 ano, mais ou menos. Não existe mais? Não, não. Mas ali havia um laboratório, é isso? Tinha o laboratório que fazia o nosso trabalho, exclusivamente, né? Não fazia para terceiros, né? Bom, agora em relação ao Super 8, você começou a mexer com Super 8 ou você é da época ainda do 8mm? Não, sou da época do 16mm, as câmeras de corda. Aí passei para o 8mm, que era a bitola mais usada pelos amadores. E foi até 1971, quando entrou o Super 8 no mercado. Aí revolucionou completamente a área. Ficou muito mais prático, automático, as câmeras elétricas com objetivo a zoom, reflex, e tudo isso facilitou. Quais eram as melhores câmeras que tinha na época, Delino? Marcas assim, que você lembra? Bom, eu particularmente usava a Leicina. Era uma câmera fabricada pela Leica, aquela firma tradicional alemã. Era a melhor câmera que havia na época. Depois aí vinha várias, vinha Canon, vinha Nikon, várias marcas japonesas, né? E os projetores? Os projetores, o que mais se vendia na época, que já estavam, os filmes já eram, as câmeras já gravavam com som e lançaram aquele projetor Omega que gravava também. Então havia aquele sistema de aplicação da faixa magnética na borda do filme Super 8, onde permitia a gravação, você podia apagar, regravar, e foi aí que evoluiu bastante. Mas para mim o melhor projetor desse sistema foi o EUMIG, era um projetor austríaco. A EUMIG existe ainda? Não, porque ela só se dedicava a essa parte, né, de cinema, Super 8. Super 8 e existe? como acabou... Não existe mais Super 8 no mundo? Não existe. Não existe mais nada. E a gente sente muita saudade dele, assim. Por que, Delino? Porque era uma coisa, assim, muito prática de você trabalhar, e qualquer pessoa, consumidor programador, era importantíssimo, não dava problema nenhum, era tudo automático. Então ele se difundiu muito rapidamente no mercado. Delino, e como é que era essa questão da banda magnética? Quem é que fazia esse trabalho e como é que foi feito Bom, isso? durante muito tempo houve só uma pessoa que aplicava essa banda magnética, que era o Dr. Verona. Depois, com o tempo, havia ali na Baronesa de Itu, lá em Higienópolis, um borracheiro. Ele construiu o aparelho que pegava aquela fita de gravação que vinha em rolo, e que devia ter mais ou menos uns 8mm. Então ele tinha um aparelho que cortava aquilo em 6 partes. E também construiu a máquina para fazer a colagem daquela película no Super 8. Então ele foi muito bom, até ter um problema lá, que um acidente, acabou falecendo. Aí continuou o Dr. Verona só no caso. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, o que você acha hoje em dia com essa facilidade? O que você nota que mudou no filme doméstico, hoje que existem essas câmeras tão sofisticadas, com tantos recursos? Qual é a diferença da época com hoje?
Bom, praticamente não mudou nada. Que a gente trabalha, aqueles recursos todos que as câmeras têm, no nosso tipo de reportagem não dá nem tempo de ser usados. Então é aquele trabalho de regulagem simples, é cuidar do foco, a luminosidade e no caso seria só isso, uma boa iluminação, não há problema nenhum. Mas o que você acha, para você, o que é melhor? A época que você trabalhou no Super 8 ou hoje que você mexe com digital? Não, eu gostava muito mais do Super 8 porque você podia usar uma certa criatividade que hoje no vídeo, durante a captação de imagens, você não tem essa chance de usar. Depois é tudo feito na ilha de edição, o que facilita, corrige muita coisa que você por acaso errou, né? E no fim, finalmente o trabalho é de alta qualidade que acaba se apresentando, né? Adelino, e os filmes? Quais eram os melhores filmes que existiam na época? Para Super 8? Bom, os melhores eram da Kodak mesmo. Era o Kodachrome, que era o que eu usava, que só era revelado nos Estados Unidos, depois futuramente passou a ser revelado também no Panamá. Demorava assim, em média uns 60 dias para a entrega do trabalho pronto ao cliente, né? E tinha o Ektachrome, que revelava-se aqui em São Paulo, só que havia um problema, com o tempo a cor ia esmaecendo, né? E depois, e essas outras, esses outros laboratórios que apareceram depois, Curt, Procolor? Esses se dedicavam mais à parte fotográfica, né? Não, mas eles também revelaram uma época. Curt e Procolor revelaram o Super 8 na época. Não, olha, eu não me lembro. Eu revelei várias vezes. Curt pode ser, mas o Procolor não me lembro não. Agora, você lembra assim de alguma filmagem que marcou assim a sua vida? Uma lembrança? Bom, eu filmei na época em 16mm o lançamento da pedra fundamental da Basílica Nossa Senhora Aparecida, né? Que é um filme documentário que eles guardam como arquivo. E também a inauguração do Morumbi, que também achei que foi importante. E teve mais uma que gravou muito. A primeira reunião da Conferência dos Bispos no Brasil, CCNB. Você guarda algum desses trabalhos, Adelino? Não tenho nada. Meus trabalhos eram sempre entregues, não cheguei a fazer arquivo de nada. Mesmo fotografia tenho pouca coisa. E agora falando um pouquinho mais sobre você. Você disse que é português. Que cidade você é? Eu sou de Braga. Você nasceu em que dia? Nasci em 6 de janeiro de 1933. Então você veio para o Brasil em 37? 38. 1938. Tá certo. E hoje você ainda filma? Você fotografa? Não, já parei há uns 4 anos mais ou menos. E qual que é a sua função agora aqui na foto? Trabalhar na retaguarda, cuidar aqui do andamento dos serviços, encomendas de clientes, preparação de material para gravações, né? Arquivar fitas, o material, as matrizes, depois os backups, né? Essa é mais ou menos a minha função. Morena, agora uma pergunta pessoal. Você lembra do Gércio que ia lá na sua vida, aí, na época que você vendia? Como é que ele era? Lembro. Era uma pessoa assim, muito simpática, agradável. Morava em Guarulhos. Vinha sempre na loja em São Paulo. A gente tinha bastante conversa juntos. E sempre se interessava pela área. E quando a pessoa se interessa pela área, eu sempre gostava dessa pessoa. Bom, Adelino, é isso aí, meu amigo. Alguma palavra final? Olha, eu estou assim, me aposentando desta área, mas é uma coisa que eu deixo
que eu deixo e fico com muitas saudades, que foi o que eu mais gostei na minha vida. O trabalho e lidar com esse público muito bom. Tá bom. É isso aí, meu amigo Gerson. Esse aqui é o nosso amigo Adelino, pessoa que a gente tem autoestima por ele. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também de ter participado da nossa entrevista de familiaridades.